gente, estamos aqui para mais um programa Momento Saúde com Paula Riolfi. É sempre um prazer estar aqui trazendo informações importantes para vocês. E hoje o nosso assunto é um pouco mais sério. A gente vai ter hoje aqui como convidada mais que especial a psicóloga Cláudia, que trabalha no CAPS aqui de Taubaté e vai falar sobre um tema muito importante, o alcoolismo. Oi, Cláudia, muito obrigada de ter aceito o meu convite, viu? Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Gente, vamos começar então pela pergunta inicial e primordial. O que é o alcoolismo, Cláudia? Sim, o alcoolismo é uma dependência química, né? Um transtorno mental devido ao uso do álcool. E para a gente fazer esse diagnóstico, existem alguns critérios, né? Através dos manuais de psiquiatria, você faz um exame clínico, você precisa fazer uma avaliação geral para ver se existem esses critérios ou não, para constatar Para saber se é realmente o alcoólatra ou não, é isso? Sim. Ô, Cláudia, e o alcoólatra, ele é considerado... O alcoolismo, no caso, como uma patologia? É uma doença? Sim. Existe um CID para isso? Sim, existe um CID. O tratamento é feito à base de remédios? É assim que funciona? Ele é uma doença? De alguma forma, a gente fala que é uma doença, mas ela é multifatorial. Então, tem questões genéticas, questões comportamentais, questões, né, sociais. Então, a gente fala que é multifatorial, precisa fazer essa avaliação nessas diferentes fases. E entrando bem na minha área, essa história do genética, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu concordo plenamente que existem doenças, existem comprometimentos, principalmente nessa área de drogas e álcools, que vêm através dos genes. Mas a grande maioria se dá pelo nosso próprio comportamento, né? Claro, pela essa facilidade que está nessa abertura de vamos usar o álcool como fator de risco, né? E daí, Cláudia, o que você fala sobre isso? Na verdade, o pessoal tem a parte genética, mas ela, como você disse, é muito menor, porque a gente tem mais esse comportamento aprendido, né? E como, por exemplo, o Brasil, qual é o lugar que o álcool ocupa na sociedade brasileira? Acho que é um ponto importante, porque as pessoas aprendem a beber, né, desde muito cedo, isso vai fazendo parte, né, da vida, do cotidiano dos brasileiros. E é uma coisa que tem propaganda, né? Sim. E o que a gente até falou antes da gente começar nessa gravação, ele é o intuito da gente usar o álcool hoje, ele ficou como se fosse um presente para nós mesmos. Então, se eu trabalhei a semana inteira, hoje eu mereço uma cerveja. Uma recompensa. Não é exatamente, é uma recompensa. E quando isso começa a virar um problema, Cláudia? Tá. De alguma forma, a gente observa na prática que leva-se muito tempo para a pessoa perceber que ela tem uma dependência. Porque como tem esse uso social, a sociedade incentiva o uso do álcool, a pessoa vai fazendo parte do cotidiano, do social, né? Eu já vi casos que a pessoa demora muito tempo, a gente vê quanto tempo você usou o álcool para perceber que você tem uma dependência do álcool. Que você não conseguia mais ficar sem ele. Depois de 30, 40 anos. Porque ele vai fazendo uso como se isso fosse já parte do social. Porém, acho que tem várias facetas. Eu já vi pessoas que têm comorbidade e buscam no álcool um remédio errado. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão e começa a beber todos os dias, aí desenvolve o alcoolismo. Quem faz cirurgia bariátrica também está tendo um alto índice de que está indo por esse lado para poder compensar a ausência do doce ou da comida exagerada, né? Isso é verdade. Por exemplo, para você fazer uma avaliação da questão do transtorno devido ao uso do álcool, né, ou uso prejudicial do álcool, você precisa ver também as comorbidades. A pessoa ela tem somente a dependência do álcool ou ela tem outras questões patológicas? Antes ou depois. Então, transtorno de ansiedade, a questão da timidez, né? E de verdade, da depressão. Todas essas fugas, né, Cláudia? O álcool, a droga, o cigarro, todo esse mecanismo de fuga, ele esconde realmente uma razão por trás que precisa ser levada em consideração. E a gente precisa, na verdade, chegar nesse ponto, né? Então, na verdade, a pessoa precisa... acho que um ponto importante é não demorar muito tempo para você perceber que você está precisando fazer o uso do álcool, né? Porque você tem um uso experimental do álcool, tem um uso frequente, que a gente fala social, tem um abuso, quando a pessoa não é alcoolista, mas quando ela usa muito e não consegue parar. Bebe de passar mal, aí, né? a gente chama de uso nocivo ou abuso, e aí tem a dependência, que é quando a pessoa tem fissura incontrolável, ela precisa, o foco da vida dela é beber, ela tem crise de abstinência. Quando ela tenta parar
parar ou diminuir o álcool, ela sofre muito, que é a crise de abstinência, tremores, É né? uma crise de abstinência como qualquer outro tipo de droga, Cláudio, ou é pior? Como é que funciona? A do álcool ela é bem grave, assim, né? Pode dar É como significativo? alcoólico, né? Nossa. Você precisa, às vezes, ser encaminhado para um ambiente de urgência, né? Porque ele vai ser avaliado. Então, e é muito comum a pessoa, às vezes, enxerga que ela tem uma questão do alcoolismo, ela quer parar, mas quando ela para, ela passa mal. Então, ela volta a beber para não sair, né? Para não enfrentar esse mal-estar. E existe aquela deixa do dia seguinte, tem que tomar a primeira para poder passar a ressaca de ontem. Sim, né? Ele e começa a virar um chavão, um ciclo vicioso. A gente volta já, a Cláudia vai falar mais pra gente sobre o alcoolismo. Voltamos aqui então com a nossa convidada de hoje, a Cláudia, que trabalha no CAPS aqui em Taubaté, e nós estamos falando sobre um tema muito importante que é o alcoolismo. E a gente estava conversando agora há pouco, Cláudia, sobre essa introdução do jovem ao uso de álcool cada vez mais cedo, né? Sim. O que você pensa a respeito disso? Sim. Acho que a gente precisa reforçar, né, essa questão até de uma política municipal. A gente já tem uma política nacional, mas como abordar esse assunto nas diferentes instituições? Será que esse assunto do uso do álcool na juventude ela é abordada como deveria ser? Né? Na escola, nas igrejas, nas instituições, né? Na família. Né? A gente observa que até há pouco tempo a questão do carnaval, jovens, né, cada vez mais fazendo um abuso do álcool, como se fosse algo até banal, e isso é muito sério, porque de alguma forma esse jovem vai começar, quanto mais cedo você começa a beber o álcool, mais fácil você desenvolver a questão do alcoolismo. É uma situação de vício, né? As Sim. pessoas têm que compreender que o uso constante, seja lá qualquer substância tóxica, ela leva ao vício, e daí Sim. a doença instalada, né? Sim. E quando a pessoa já se descobre alcoólatra, ela já tem problemas graves de falta no trabalho, comprometimento do próprio organismo, né? De saúde, né? Porque começa a comprometer várias áreas. Qual é o caminho que ela deve percorrer, Cláudia? Acho que é importante, como se demora muito tempo para a pessoa... Ela nega aceitar, que ela né? ela tem que ter um processo de aceitação. A gente observa na prática que quando as pessoas têm muitos prejuízos, aí ela começa a observar... Perder a família, você diz, Cláudia? Entendi. É mais comum. Onde, por exemplo, a gente trabalha, a gente não tem juventude, garotada, querendo largar o álcool. A gente tem o pessoal mais velho que já se deparou com os prejuízos. Aí começa a observar e ela vem, ela por exemplo, no CAPS AD, ela pode, sem encaminhamento, por vontade... Ela pode, só porque ela já sabe que aquilo cometeu. Vai fazer uma triagem. Então, a gente tem várias modalidades de tratamento, desde os grupos de mutua ajuda, o AA, a gente tem algumas comunidades terapêuticas, né, que são internação, a gente tem o modelo CAPS, né, que é um modelo ambulatorial, a pessoa vai lá, faz tratamento e volta para casa, e aí eu acho que é importante. Tem pessoas que conseguem largar com nenhum tipo de tratamento formal, isso não é dito. Nossa, mas como será que acontece isso, acontecimentos na vida, isso é mais raro, mas sabe quando acontece alguma coisa, a pessoa fala, a partir de amanhã não vou mais fazer. É um encontro espiritual, é alguém, é o nascimento de um filho, de um neto, né? É ela se deparar com a própria questão da saúde, da doença, e ela opta. Mas o mais comum é que a pessoa precise de ajuda. De ajuda, é mais comum, porque tem esse sofrimento. Então, alguém que bebe há 40, 50 anos, ela pode ter uma crise de abstinência moderada ou grave. Então, o tratamento são por fases, é um processo, não é tão simples e tão rápido. E ele não acaba. Como é que funciona? Eu vou fazer Sim. um tratamento para alcoolismo por 6 meses, depois estou tranquila. Posso viver normalmente, beber de vez em quando? Isso existe, Cláudia? Não, de alguma forma isso é muito complicado a gente dizer isso, porque na verdade, né, quando você se depara com essa questão do alcoolismo, né, já é instituída essa questão da doença, ela tem tratamento, ela tem, né, você mantém uma abstinência e você vai ter que o resto da sua vida lidar com isso. Como outras coisas na vida da gente qualquer também. doença crônica também, sim, não é, Cláudia? sim. Que você tem que acabar se adaptando aos novos meios, né? Porque a questão é que tipo de tratamento é melhor para aquela pessoa. Acho que tem esse ponto. Não tem um melhor, tem... para aquela pessoa, o que vai ser funcional para aquela pessoa, naquela personalidade, naquela faixa etária, né? Acho que é importante tentar. Tem um CAPS, tem um modelo do A, tem algumas internações, né? O importante é você buscar o tratamento e ver se esse tratamento é de qualidade.
Entendi. Se tem profissionais comprometidos Sim, ali, porque tem algumas coisas que a gente escuta por aí e os fake news existem em qualquer lugar, né? Então tem gente dando orientação, ervas milagrosas para poder parar de beber e não existe. A gente sabe que a gente tem que estar atento na ciência, né? Como a questão do álcool é multifatorial, o tratamento também tem que ser multifatorial. Então, tem pessoas que precisam tomar medicamentos, né? Precisa ver a parte clínica dessa pessoa, porque se... Normalmente tem alguma, né? Já está comprometida, né? Acho que isso é importante, né? A parte psicológica, a parte de relacionamento social, essa questão do apoio. Então, o tratamento também tem que ser multifatorial. Como você disse, as pessoas quando vão buscar ajuda, elas já perderam uma qualidade, além da qualidade de vida, muita coisa nesse percurso, né? Então a gente começa a refletir que o álcool realmente, assim como qualquer outro tipo de droga, lícita ou não compensa, não é conveniente, não traz nada de bom para nossa vida. Mas o que a gente começa a pensar é enquanto nós, pais, educadores, palestrantes, quem lida com a saúde de uma maneira geral, o que a gente deve fazer? A gente deve proibir os nossos filhos? A gente deve orientar? O que você acha? Qual é a abordagem? Tem as abordagens que são mais essa questão do campo do proibicionismo, né? Ela existe, mas até que ponto ela atinge, né, uma determinada população, até que ponto ela atinge, né, o objetivo dela. Além dela, eu acho que é importante ter um modelo em que se possa falar do tema. Porque se for muito proibido, não se fala do assunto. Não se sabe nem se tem o problema em casa, né? Instaurado, sim, né? Porque o jovem, de repente, ele tem vergonha, vou dar um exemplo, até do álcool, assim. O álcool é social, mas outras substâncias ele tem vergonha de chegar para a mãe e falar. De contar. Né? Então... A gente vai dar um intervalinho e volta já já. Voltamos aqui então, nosso terceiro bloco está passando muito rápido, a gente vai precisar da Cláudia mais vezes aqui para abordar outros assuntos. CAPS ajuda a gente. Ô Cláudia, então a gente agora vamos pensar enquanto sociedade. Sim. A gente deve então manter um nível de conversa com o nosso adolescente, de diálogo, dizer para eles que isso é permitido até quanto. Você acha que a gente estipula alguma coisa? Você pode beber isso ou não? O que a gente faz? A gente fica perdido, né? Na verdade, não tem uma regra pronta para todas as famílias, não tem uma receita pronta. Eu acho que e isso já é angustiante, porque a gente gostaria que tivesse uma cartilha de ensinamento para todas as famílias como lidar. A gente gostaria mesmo, mas não Cláudia. Então, na verdade, que daí depende de que família eu estou falando, né? Essa intervenção é um problema muito social, singular, né? Também é um social, mas se você já tem diálogo com o seu filho para falar de outros assuntos, como isso é importante, né? Desenvolver isso. Essa questão de determinar um limite, isso depende de cada família. Depende se na sua família os pais já fazem uso do álcool recreacional ou não. Depende da tolerância dos pais. O mais importante é não deixar de dialogar e chegar a algum acordo, mas a gente tem que lembrar que o adolescente está em fase de desenvolvimento, né? Na verdade, por lei, ele não pode fazer o uso do álcool só a partir dos 18 anos, e olhe lá ainda, né? E depois disso, essa questão de poder conversar, né? Dos pais poderem ser uma fonte de liberdade, de apoio, para que o jovem também possa falar do uso do álcool. Entendi. E eu penso também, Cláudia, assim, agora eu estou falando não enquanto profissional, mas como mãe, que o exemplo para tudo que a gente faz na nossa vida não é nem só da bebida, mas tudo. Se a gente tem hábito de arrumar cama, se a gente trabalha bastante, de ler, de assistir, o que é replicando, né? A gente vai tendo cópias formadas da gente. Então, se a gente começa a colocar o álcool como uma coisa bacana, todo final de semana eu faço um churrasco, incluo álcool, eu fumo 2 maços de cigarro, meus piseiros sempre cheio de cigarro. Vira um hábito. Pensa bem que aquilo para aquela criança que está em formação provavelmente já está sendo criada uma personalidade, será que não? Sim, já está fazendo parte dos hábitos, da rotina daquela família, né? Tanto é que quando as pessoas querem largar o álcool e estão largando, elas vão enfrentar esse desafio de estar na família que faz uso do álcool, né? Poxa vida, né? Deveria ser, na verdade, um tratamento familiar como um todo, né? Ela deveria ter o apoio de uma base, né? A família é importante, mas acho que é importante como as famílias estão na prática se relacionando com o uso do álcool no seu cotidiano, ou é somente em alguns momentos. Isso é importante. O modelo
né, os adultos como modelo aí de comportamento. Porque a gente fica pensando que se várias coisas que eu digo, os meus filhos sempre falam igual, os hábitos também começam a ficar assim, né? Sim. Então aí a gente tem, nós como pais agora, a gente precisa começar a pensar qual é a nossa responsabilidade, né? Qual é a nossa parte nessa história do alcoolismo? Não adianta só eu jogar a culpa no universo, culpa no bar que tá aberto, eu também tenho uma participação. Isso é importante, é uma responsabilidade, né? Isso às vezes mexe um pouco, porque parece que também só o jovem faz uso problemático de álcool e outras drogas. Os adultos não. Não, os adultos são os melhores e eles podem. Os adultos podem fazer o exagero porque para eles é permitido. Sim. Não é bem assim, né? O negócio não é bom para ninguém, Sim. né, Cláudia? E quando a gente chega no CAPS e precisa dessa triagem toda, dessa orientação, eu consigo saber ali qual é o nível. Existe nível muito Sim. ruim, menos ruim? De alguma forma, a gente recebe, faz uma triagem, faz algumas perguntas, né, as entrevistas, avalia o padrão do uso dele, do consumo do álcool ou outras drogas, mas no caso aqui o álcool, né, e faz um projeto terapêutico singular. Tem pessoas que estão fazendo uso abusivo todos os dias, né, a gente vê que tem uma dependência, os critérios ali são claros, e a gente sugere, né, ele ficar, às vezes até no 24 horas, ou ficar todos os dias, de manhã à tarde à noite, né, e aí o familiar, né, pega ele, porque ele precisa estar a gente orienta que ele vai passar talvez por uma crise de abstinência. Tem que ter monitoração. Isso. Entendi. Né, participa dos grupos, né, aí já marca a questão do médico, da psiquiatria para fazer uma avaliação, e a gente faz um diagnóstico, Paula, mas esse diagnóstico sempre tem que ser reatualizado, porque a gente está conhecendo o paciente. Não é no primeiro dia ou no segundo. E às vezes ele fica envergonhado, Cláudia, Sim. de contar pra você, por exemplo, se ele toma 1 litro de pinga. Minimiza, né? Diminui a quantidade. Mas eu acho que até é normal, né? Porque você deve chegar constrangido de contar pra uma outra pessoa. Para eles não é mais agora uma coisa divertida, é sofrimento, né? Eles buscam porque a maioria relatam que estão cansados de viver, né? Tiveram muito prejuízo e agora querem mudar. E tem jeito, as pessoas conseguem, e é por isso que vale a pena acreditar no ser humano. Isso é tão bom você falar isso. Então quer dizer que, na verdade, a gente deve não fazer uso, a gente deve não entrar nessa problemática. Sim. Mas existe condição, existe saída. Sim. O que eu observo, nós não divulgamos muito os êxitos e os sucessos. A gente só fala daquilo que não consegue. Mas tem muitos casos, né, de que a pessoa, né, está já há 5, 10 anos sem usar, faz outro tipo de tratamento, faz uma psicoterapia, faz atividade física, né, vai no grupo religioso, então ela de alguma forma aprende a viver sem o álcool. Entendi. Gente, e no próximo bloco a Cláudia vai falar com vocês, vai dar dica para os pais, vai dar dica para quem tá ali naquele comportamento do álcool social e vai dar algumas dicas que eu acho que hoje a gente vai parar para pensar se a gente está fazendo bem ou se a gente está complicando a nossa vida. Já já a gente volta. Voltamos então, infelizmente, para o nosso último bloco, mas a Cláudia já prometeu que vai voltar, né, Cláudia? A gente tem muito assunto para falar. O CAPS vai liberar para gente essa profissional que é assim. Eu falei para ela agora nesse ínterim que eu fiquei com vontade de chorar de tão emocionante que tá essa entrevista. Ela vai conversar com vocês agora a respeito das prevenções e o que ela acha que é importante ser colocado e os contatos dela do CAPS, o que ela acha importante. Com você, obrigada. Querida. Acho importante a gente reforçar, né, que a questão do uso do álcool é um tema urgente, é um tema atual. A gente precisa falar tanto da questão quando a pessoa já tem o alcoolismo, né, já estabelecido, quanto do uso prejudicial do álcool, do uso nocivo, né, são temas importantes, desde da questão da família, né, dessa questão da juventude, de como a gente aborda esse tema. É algo delicado, mas precisa ser feito de uma forma urgente, que esse tema não seja um tabu nas famílias, né, nos nossos diálogos. E eu acho importante, o diálogo é essa comunicação, em que eu pergunto como o outro está, que eu acredito no ser humano. Uma coisa importante é não rotular uma pessoa se de repente ele tem um uso prejudicial ou já tem um alcoolismo, né, com jargões ou com preconceitos, porque ele é um sujeito, ele é uma pessoa, né, que tem um problema com aquilo e merece respeito. Então, a gente está aqui para falar do ser humano, né, independente do uso de substância.
O álcool é um objeto de consumo na sociedade atual que tem um destaque e a gente precisa discutir isso. E até em relação à propaganda, essa divulgação, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. A gente está lá no CAPES, né, que é ali na rua Juca Esteves, 184, ali no centro. A gente tem triagem todos os dias, o telefone de lá é 36 31 66 45 e a gente está lá para receber as pessoas Cláudia, que querem. Quem precisar de tratamento, você também faz orientação, tratamento no seu consultório? Sim, faço lá em Pinda, você né? Tem um telefone, um endereço para passar para gente? Eu fico ali no centro, né? O celular é 99118 8423, né? Também trabalho com isso, mas eu acho que o mais importante é a gente também divulgar esse tema, né? Para as pessoas, e tem vários tipos de tratamento, a gente tem que escolher aquilo que é melhor, e volto a falar, assim, todos nós, né, estamos aqui num processo de mudança, e quando eu observo que uma pessoa, ela larga o álcool, ela melhora a vida dela, e ela quer reproduzir isso, né, e a gente acredita no ser humano, novamente, que eu estou falando, e vale a pena, a pessoa não precisa do álcool para viver. Ai, gente, que lindo. Eu fico assim impressionada e muito agradecida a Deus, ao universo, por existir profissionais da área da saúde tão comprometidas, né? Principalmente, não só com a relação da problemática mesmo, psicossocial, mas comprometida com o ser humano, né? Respeitando o ser humano dentro de todo o sofrimento que ele passa e de tantas coisas ruins que às vezes a gente passa na nossa vida porque a gente escolheu ou porque não escolheu, mas respeitar a dor do outro, né? Respeitar Sim. o meu amigo, né? O meu irmão. Cláudia, eu agradeço imensamente, de coração Obrigada eu espero que você possa vir mais vezes. Eu vou voltar. Ai, que Obrigada. bom. Obrigada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.